Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado, de podcast. E também estamos no YouTube. Já que você está no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. E quem está comigo aqui hoje é o Hermano Pinto, que ele é o diretor do Portfólio de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets e do Futurecom também, que faz parte do portfólio, inclusive. Tudo bem, Hermano? Como é que você está? Tudo bem, Guido? É um prazer estar com vocês. Boa tarde ou bom dia a todos que estiverem nos vendo, né? E é um grande prazer poder bater papo de novo com você pós esse período de pandemia. Pois é, a última vez que a gente se falou foi antes da pandemia, né? Foi. 2019. Exatamente. E por falar em Futurecom, que é o principal evento de tecnologia da América Latina, né, Hermano? Sim. Vamos ver como é que tá esse ano aqui, que vai ser agora no comecinho de outubro, e o Hermano vai contar tudo pra gente. O Hermano, como é que tá a Futurecom esse ano? Tá dentro das suas expectativas? Sim, a Futurecom acontece de 3 a 5 de outubro agora, no São Paulo Expo. Estamos há 2 semanas do evento, né? Sim. E a gente está na grande expectativa porque, efetivamente, é a reta final. Nós trazemos grandes transformações dentro do Futurecom esse ano, né? O evento tradicional de mais de 23 anos, que as pessoas lembram ainda de forma até romântica, das épocas de Foz do Iguaçu, Florianópolis, né? Eu frequento a Futurecom desde a primeira em Foz do Iguaçu, em 97, se eu não me engano, ou 98. 98. 98. Como o nome Futurecom é 98. 98. Antes disso ele chamava Seminte. Seminte, exatamente. Exatamente. Então, Mas era um evento da Copel, da Telebras. Né? Da Telebras. Na verdade, começou como a primeira, o Seminte, que foi em 91, foi Telepar e Copel. Isso, né? isso. E foi no centro de treinamento da Copel. É. Né? Aí em 93 foi o primeiro que eu participei como palestrante. Né? Ele já se tornou aberto para, digamos assim, o público. Sim. Né? Fui palestrante lá e já foi com o nome Seminte e já era Telebras. Sim. Mas acontecendo sem treinamento de novo ainda Não, já tinha ido para Foz do Iguaçu. Já fui Foz do Iguaçu. Que era um calor, você lembra? Isso, exatamente. Lá no Rafaim. Rafaim Hotel, exatamente. Pô, cara, faz 30 anos isso. Faz 30 anos, A gente... Eu estava trazendo naquela época uma tecnologia nova do mercado chamada SDH. É mesmo. Nossa, 30 anos já, irmão. Não dá pra... Você sabe que eu estava com o Claudinei outro dia, a gente foi jantar, porque a gente se formou junto, né? Ele faz aniversário dia 12 de junho, então eu fui jantar com ele, com a Sônia, a mulher dele, eu e minha mulher, por causa do Dia dos Namorados, que a gente faz isso mesmo, né? E a gente se deu conta que a gente se formou há 50 anos. 50 não, há 40 anos. Pô. Olha que loucura, né? Nós fizemos nossa festa de formatura de 40 anos no ano passado também. Pois é, olha que loucura. Então para vocês verem que o Hermano, ele vai falar aqui com conhecimento de causa de tudo que a gente vai conversar aqui. Então, mas vamos voltar aqui para a Futurecom. Como é que está esse ano? Está dentro da tua expectativa, né? Sim, está dentro da expectativa. A gente tem lá uma área de mais ou menos 25 mil metros quadrados, onde a gente vai ter muita tecnologia, muitas demonstrações, experiências, muito conteúdo, né? Sim. Vão ser diversos palcos, acho que são 8 ou 9 palcos, né? Onde a gente vai ter 9 palcos, onde vai ter uma série de... São mais de 800 palestrantes que vão estar passando nesses 3 dias de evento. Nós vamos ter temas muito importantes para o mercado, seja em termos de tecnologia, né? Assim como temas regulatórios, político-regulatórios, de política industrial, questões tributárias, de governança corporativa, de governança do Estado. Então, são vários temas que a gente aborda nesse espaço de conteúdo que a gente leva e também nos espaços que a gente tem dentro do pavilhão, né? Claro. Porque lá a gente tem rodadas de negócio, a gente tem as demonstrações, a gente vai ter muita coisa relativa ao 5G, mas as suas aplicações derivadas, tanto para a indústria como para o agro, para as várias verticais da economia. Entendi. Agora, uma coisa importante vai ser o 5G, né? Aí eu costumo falar o seguinte, você aí que vendeu seu telefone 4G para comprar um 5G e não notou diferença nenhuma, não está com defeito seu telefone não. É que não tem mesmo. Para a gente aqui, os mortais, os simples mortais, você não vai ver a diferença de velocidade não na conexão. Agora, tem uma coisa muito importante que vai ser discutida, que é a monetização do 5G
pro mercado corporativo, né, irmão? Exatamente. Troca em miúdos isso aí para mim. Isso, a gente faz, inclusive, o FutureCon, a Informa, ela faz parte há muitos anos já da delegação brasileira que vai para Barcelona. Tá? Sim. E em Barcelona, talvez o tema central de todos os debates tenha sido a questão da monetização do 5G. Porque se criou uma expectativa muito, muito grande de que o 5G ia ser a grande revolução para todo mundo fazer de tudo, né? E na verdade, é o que eu sempre brinco, né? As pessoas esquecem que existe uma coisa chamada legado. Sim. Né? Você não começa nada do zero. Então, uma coisa seria você começar uma rede 5G do zero, né? Sim. Outra coisa totalmente diferente é você realmente começar a ter uma rede 5G considerando o legado existente. E ninguém joga fora o que você tem na sua casa. Nenhum, ou na sua fábrica, ou no seu escritório, ou aqui no seu estúdio. Tá? Inclusive lá na SET, foi um debate muito interessante sobre os estúdios 4.0, né? Tá. Como é que você tem os impactos do 5G na parte da produção de entretenimento. E acho que são todos esses temas que a gente quer trazer para o FutureCon para mostrar e falar sobre como essa monetização do 5G pode acontecer de forma mais efetiva e realista, né? O que a gente tem enxergado, e um grande debate que a gente vai trazer dentro do FutureCon, é a questão do FWA, o Fixed Wireless Access, né? Que tem sido, na verdade, a primeira grande aplicação onde o 5G tem se demonstrado com uma capacidade de monetização forte, efetivamente, e isso vindo de países como Estados Unidos e Japão. Né? Sim. E o Fixed Wireless Access, basicamente, você leva uma capacidade, entre aspas, de fibra para o usuário final, mas conectado em 5G. Né? Tá. Só que isso num formato onde o usuário não percebe, né, necessariamente, porque ele não é através da conexão, não acontece diretamente através do telefoninho 5G, né? Mas é através de um device, de um dispositivo que você coloca na sua casa e distribui aquela capacidade da sua casa. É o IoT, né? É um IoT, de um lado, para você fazer a parte de inteligência residencial, mas de outro lado, um grande roteador. Sim, sim. Né? Que você, utilizando a capacidade de conectividade, seja ela direta, como também você pode promover ali a conectividade em nuvem através de um edge computing, né? Sim. Onde você traz uma capacidade grande de acesso para dentro das casas, tá? E dos negócios, pequenos negócios, grandes negócios, que seja, tá? Então, os formatos de monetização, eles passam muito hoje para negócios, né? Menos para o público em geral. E essa é talvez a grande mudança e transição que a gente vai ter que acompanhar dentro de tudo aquilo que a gente tem de normalidade da telefonia celular. Sim. Não estamos mais falando de telefonia celular, como a gente falou de GSM, depois de 3G, 4G. O 5G, ele é muito mais que uma telefonia celular. Ele é uma plataforma muito grande que promove 3 grandes elementos, que é a hiperconectividade, né, através do IoT, como você citou, que você tem uma conexão massiva de componentes que você pode trazer. A questão de capacidade, throughput, faz parte, efetivamente, né, que isso que é o que, digamos assim, o usuário fala, opa, agora meu filminho da Netflix está passando mais rápido, tá? Ou está fazendo o download mais rápido. E a questão da latência, que esse é o grande elemento chave para você botar uma série de aplicações que o usuário comum não percebe. Eu e você não percebemos. Sim. Se tem uma latência de 10 milissegundos, 50 milissegundos, 1 milissegundo, agora, para uma máquina, para um carro autônomo, para uma máquina de mineração autônoma, né? Essas coisas aí você faz toda a diferença do mundo, porque é a diferença que você tem entre causar um acidente e de você ter uma operação segura. Então, em operações de missão crítica, como que mexe com vida humana, que mexe realmente com riscos, tanto a vida humana quanto a propriedade, aí faz toda a diferença do mundo. E aí onde o 5G faz a diferença. Claro, sem dúvida. Agora, o mercado tem essa consciência já? Não. De forma bem simples, não. Eu acho que a gente já está passando o processo agora de evangelização. Né? Exatamente. Onde eu tive recentemente lá em Joinville, né, fazendo até uma apresentação sobre a parte de redes privativas para portos. Tá. Né? Onde a gente mostra, efetivamente, o quanto de eficiência você pode trazer para o negócio em si. Né? Porque é muito mais, e esse é o grande tema, né? Quando a gente olha as aplicações que você pode ter em 5G, é muito mais a eficiência que você tem,
a previsibilidade das ações que você vai ter em termos de planejamento, as questões de retorno e conectividade de um lado a outro, de ponto a ponto da cadeia produtiva, por exemplo, onde te permite você ser muito mais assertivo com uma certa ação ou uma campanha que você tem que implementar. Então, são todos elementos que você tem que pegar a cadeia de valor como um todo, né? E não simplesmente um pedacinho dela. E eu acho que a grande revolução do 4.0, sempre falo isso, né? O pessoal fala, poxa, mas na indústria já temos robô, já temos automação, já temos tudo. Claro, a revolução 3.0, que foi da década de 60, 70, 80, onde você trouxe a computação para dentro da indústria, onde você trouxe a automação forte, você tem os sistemas de escada, você tem uma série de sistemas ali dentro de automação, né? Ela está presente, só que está presente no chão de fábrica, está presente dentro da fábrica. Sim. Agora, quando você quer conectar várias fábricas, onde você quer conectar a fábrica com todo o supply chain, toda a cadeia de suprimentos, onde você quer conectar a fábrica com o consumidor, aí você não tem essa facilidade. E a Revolução 4.0 justamente traz isso. E é aí que o 5G entra. E é isso que a gente quer mostrar como ferramentas de monetização do 5G. Existe uma coisa voltada ao consumo, mas é muito voltada aos negócios. Isso que você está falando é um paradigma, né? E eu sei que você tem 3 paradigmas aí que a Futurecom vai abordar esse ano aqui, né? Que são bastante importantes para o mercado. Ela é uma feira corporativa, ela não é uma feira para o usuário final, né? Não. Chama de feira ou não? Sim. Pode ser, né? Feira e congresso. Feira e congresso. Quais são esses 3 grandes apelos aí, paradigmas tecnológicos? Tá. O primeiro é o que eu acabei de citar, são dos portos, né? Isso. São as redes privativas e a conexão através de interfaces de borda, né? Que é o chamado do Edge Computing. Né? Acho que esse é o grande paradigma, que você muda totalmente a questão de arquitetura de rede. Né? Você reconfigura suas redes voltadas para o negócio de cada um aí que é o grande customizado para cada um. Né? Então, cada um consegue fazer a rede. Então, um porto, ele tem as suas demandas, sei lá, de carga e descarga de navio. Aí ele eventualmente tem uma variação de calado, né? Porque vai precisar fazer uma operação de dragagem. Então, todas essas conexões digamos que ele tem dentro de um porto, e o porto de Santos é diferente do porto de Iguaçu, que é diferente do porto de Pecém. Sim. Todas essas questões elas são levadas em consideração de uma forma com inteligência artificial, que a gente comumente chama, né? Com um volume gigantesco de dados coletados por IoT, dispositivos IoTs, transformados em inteligência através de um analytics, levados para a nuvem através do edge computing e transformados em rede através das redes privativas. Então esse é o primeiro grande paradigma, onde a gente consegue fazer uma conexão de vários elementos, sejam eles físicos, assim como virtuais, né? Dentro de uma grande rede. Né? E isso também tem um impacto muito forte em questões de segurança. Né? Porque você consegue fazer uma previsibilidade de uma série de elementos, né? E com isso você tem essa possibilidade de olhar a segurança. Então hoje a gente vê grandes canteiros de obra, que a gente fala também em portos, mas a gente canteiros de obra, mineradoras, onde as pessoas, por exemplo, usariam jalecos, né? Com dispositivos IoT, e você conseguiria fazer a identificação. Pô, a pessoa está no lugar certo? Ela está usando os EPIs corretos? Né? Então são elementos que você consegue trazer, né? E que me levam para o segundo grande paradigma. Né? O segundo grande paradigma é a questão do físico virtual. Essa interação do físico e do virtual, das tecnologias de espaço virtual que eu consigo trazer, que é justamente essa questão da inteligência artificial, dos modelos de gêmeos digitais, dos modelos de Building Information Model, que você pode fazer os projetos. Então você tem casos, por exemplo, a BMW hoje em dia, nós falamos, eu sei que você gosta de carros, né? A BMW, hoje em dia, as fábricas, nenhuma fábrica da BMW hoje é planejada sem passar primeiro por um BIM. Sim. Né? Aeronáutica, né? Aeronáutica também. Né? Todas as grandes indústrias construtivas, elas usam o BIM. E o BIM ele tem um efeito, né, que é através do gêmeo digital, que você consegue fazer também, não só
o trânsito das matérias-primas, o trânsito dos produtos semi-acabados e acabados, mas também o comportamento do ser humano lá dentro. Sim. Né? Então você consegue garantir maior segurança para os operários, você consegue garantir questões de ergonomia, né? De como é que as mercadorias devem ser dispostas para proteger também a saúde dos funcionários. Então você tem uma série de elementos que você traz dentro dessa interação físico-virtual. E o FutureCon, a gente tem como tema central desse ano justamente conectando as interações, né? Porque isto que é o grande elemento, que a gente faz do espaço físico, do espaço virtual, alguma coisa que ele converge, né? Através das tecnologias. E eu acho que esse é o segundo grande ponto. E o terceiro grande ponto, o terceiro paradigma que a gente trata é a questão da sustentabilidade da energia, né? Tá. Hoje, eu sempre brinco, né, que quando a gente tem quando a gente começou na carreira, a gente ainda era do mundo analógico, tá? Mas a gente passou para o mundo dos bytes, dos kilobytes, megabytes. Hoje estamos lá nos petabytes, indo para os zettabytes, exabytes, assim por diante, né? E quanto mais byte a gente fala, a gente estava, na verdade, falando de elétrons consumindo e atuando com energia. Sim. Então, quando a gente fala de ter uma rede de petabytes ou evoluindo para uma capacidade de armazenagem acima de exabyte, né, nós estamos falando de cada vez maior consumo de energia. Sim, sem dúvida. Então, cada vez mais as tecnologias que a gente tem usado, elas têm sendo focadas em ser energy savings, ser realmente capaz de economizar energia e de até usar as próprias componentes que você tem lá dentro, né? Isso a gente viu numa exposição lá em Barcelona, né? Usando tecidos de geração de energia, né? Que é onde você tem dentro do seu próprio circuito elétrico geração de energia para que aquilo possa te ajudar a fazer um menor consumo. Então, cada vez mais, essas questões de sustentabilidade energética, descarbonização, net zero, são temas fundamentais para a nossa indústria de telecomunicações, né? E isso são coisas que a gente está trazendo também dentro do FutureCon. Entendi. Agora, vocês soltaram uma pesquisa, né? Que vai ser apresentada em detalhes na FutureCon, né? Mas tem alguns dados aqui que eu achei bastante interessante, que é o seguinte. Que o Brasil é um dos 3 países no mundo que mais consome fibra ótica para instalação de rede de alta velocidade, né? O primeiro parece que é a China, a Índia e Brasil, né? Isso. Como é que está esse mercado aqui? É tudo isso mesmo, porque a gente não vê muito isso, né? Tudo bem, estão botando fibra ótica agora as operadoras na casa da gente. Agora o mercado corporativo está consumindo muita... Sim, veja só, é claro que o mercado grande que a gente tem visto é um mercado, digamos, a gente tem uma grande demanda por acesso em banda larga. Sim, sim. Né? Nas residências, tá? Mas sem dúvida, né? Quando a gente fala do Edge Computing, né? O Edge Computing só funciona se você tiver uma interligação de baixíssima latência para a nuvem. Sim, né? sem dúvida. E aí nós estamos falando de fibra ótica. Fibra ótica, né? Não tem jeito. Então, é aquela velha história. Eu sou ainda de um tempo, né? Até alguém que estiver ouvindo aqui vai rir dessa, porque a gente tinha o mundo dos radiófilos e dos fibróticos. né? E eu venho do mundo do rádio, né? Trouxe o rádio digital para o Brasil, por exemplo, né? E a gente tinha essa disputa entre rádio e fibra. Só que hoje, o rádio, que é a rádio base, que é o celular, né? Ele não é possível de funcionar sem ter a fibra do seu lado. Então, toda a rádio base, quando a gente olha para a rádio base, ela é fibrada. Né? Para você poder ter essa conexão de banda larga garantida de baixíssima latência. Sim. Porque senão, de que adianta você falar que tem um 5G de baixíssima latência, só que a conexão para a nuvem ela é de alta latência. Então não faz sentido. Não, faz sentido. Isso leva a algumas considerações sobre onde você está colocando seu data center, né? Das vantagens que você tem aqui no Brasil, por exemplo, de você usar os data centers aqui próximo a São Paulo, ou de você, para tráfego internacional, usar os data centers lá de Fortaleza, assim por diante. Tal. Então, essa temática da fibra ótica, ela passa muito pela questão, claro, residencial, quando a gente fala desses números de primeiro, segundo, terceiro do mundo, tá? Porque realmente aí é o grande volume, né? Mas passa também
para você, quando você vai montar o seu negócio, quando você está o seu condomínio logístico, né? Porque a logística tem um papel muito importante nessa questão da industrial como um todo, né? Sim. Você trabalhar com fibra ótica efetivamente. E aí a gente tem uma série de tecnologias, é claro que hoje a tecnologia mais difundida é o FTTH, Fiber to the Home, ou to the Building, né? Você escolhe. Né? Mas o uso dessas tecnologias de fibra ela é fundamental para que você possa viabilizar toda essa arquitetura que a gente chama de arquitetura pronta para o 5G. Né? E que tem, cada vez mais, você possa levar a inteligência para a ponta. Por isso que aqueles grandes centrais de computação que você tinha antigamente, tal, que eram gigantescas, me lembro, Paraíso, né? A gente ia lá Paraíso, né? Eram andares e andares de central de computação. Hoje são computadores, é claro, então você diminui por causa do tamanho, porque você usa computadores, mas a inteligência não está só ali no centro, ela está na ponta. E para levar a inteligência para a ponta, essa inteligência de ponta precisa falar com a inteligência central. E aí você precisa da fibra ótica. Esse caminho tem que ser instantâneo, né? Sim, praticamente instantâneo. Porque justamente a latência aí faz uma grande diferença. Faz diferença. Aí faz uma grande diferença, que é o tempo de reação. Né? Exatamente. Agora, com esse dado, eu fiquei pensando assim, pô, mas os países de primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, já estão fibrados? Tem isso, né? Porque a gente ainda tem muito cobre na rede. Exatamente, né? Tem muito... A gente está fazendo agora muitas coisas que os países de primeiro mundo fizeram alguns tempos atrás. Né? Então, o que acontece hoje tem muito isso. Né? Nós temos uma grande demanda para fibrar esse acesso, né? Sair dos antigos DSLs, dos antigos DOCSIS da vida e tal, né? DOCSIS mais para o residencial, o DSL mais para o corporativo, né? E efetivamente isso tem atraído uma série de ISPs dentro da nossa cadeia, dessa arquitetura, desse grande mercado, né? Que é uma grande mudança que a gente vê também no mercado, né? Porque cada vez mais o provedor de internet está mais junto à ponta, né? Digamos assim, está mais junto ao consumidor. Ao consumidor, né? E eles promoveram uma grande revolução no Brasil. É uma revolução que a gente vê aqui em termos de América Latina, que ela é muito presente no Brasil, é menor em outros países da América Latina, que ainda eu quando vejo que ainda tem internet de escada na América Central, a gente meio se assusta. Pois é. Mas você tem o fiozinho de para ali conectando o computador ainda lá na América Central. Então, todos esses movimentos, eles passam por um grande investimento de rede. Né? Sim. E isso passa um grande debate que a gente vai trazer dentro do FutureCon também, que é o fair share, né? Que é, digamos, quem paga por essa rede. Pois é. Né? Porque hoje você tem um grande debate, né? A operadora ou as operadoras fazem um grande investimento para você ter a sua rede próxima a você e de boa qualidade, e você, como consumidor, vai consumir vários tipos de conteúdo, inclusive conteúdos de quem não está pagando essa rede. Exatamente. Né? Só que aí fica aquela discussão, assim, será que você está usando toda aquela rede por causa dos conteúdos ou porque a rede é boa? Exatamente. Né? Então, é um número que esse é um debate grande que a gente também está trazendo dentro do FutureCon, que está sendo debatido no mercado, né? E que a gente tem que realmente ter em mente, mas porque a gente tem cada vez redes de maior capacidade, melhor qualidade, a fibra ótica está aí para isso, né? Com cada vez maiores capacidades, a gente tem que organizar um pouco a nossa estrutura física, né? Se você olha os postes aí aqui nos bairros, né? Você vai ver que a gente tem ainda muito para andar nesse lado. Será tema também dentro do FutureCon. Mas que a fibra ótica ela é fundamental para esse mundo que a gente vive hoje. Sem ela, não seria possível. Assim como também as tecnologias de 5G, as tecnologias de acesso, que a gente chama de acesso sem fio, né? Elas também são fundamentais para que a gente possa estar conectado a qualquer tempo, a qualquer lugar, e assim por diante. Mas sempre considerando que em algum ponto da nossa conexão tem uma fibra ótica nos conectando. Pois é. E os mercados são todos, né? Porque a gente não falou aqui, mas o mercado financeiro demanda muito também. Mercado de saúde, mercado hospitalar, mercados que precisam de respostas imediatas, e são muitos, né? Sim. Quer dizer, e a FutureCon ela vem justamente para informar mesmo os profissionais
desses mercados, né? Que estão meio perdidos, né? Para falar a verdade. Exatamente. Né? Acho que esse é o grande ponto, né? Ontem eu estava lá no nosso evento de saúde, o Health Innovation Show, que é um evento que o FutureCon apoia e o RIS também, o RIS, que é o Health Innovation Show, está com a gente também em várias ações que a gente faz por segmento de saúde, né? Sim. E o grande elemento que a gente discutiu ontem no RIS foi a parte de inteligência artificial. Pois é. Né? Era o grande, eu percebia que era grande, trazia atenção e tal, e como é que você faz as interações de telemedicina, como é que você faz as interações de avaliação dos dados, seja para a gestão hospitalar ou para realmente para a jornada do paciente. Você tem vários elementos ali. E tudo isso é possível através das tecnologias que a gente tem hoje de conectividade, de processamento, de armazenamento. E tudo isso é trazido dentro do FutureCon de uma forma também muito própria para você fazer uma educação desses profissionais que estão na ponta, né? Como você citou, né? A área financeira talvez seja a área que há mais tempo já está interagindo com isso. Né? Exatamente. Porque mexe no bolso diretamente. Né? Exatamente. O cara perdeu um lote de ações, por exemplo, por latência. Quer dizer, não existe mais. Não existe mais isso. Você quer fazer uma mudança na bolsa lá, alguém falou alguma coisa na China, você tem que atuar no mercado do Wall Street, você tem que estar quase que imediato ali. Né? Então, o mercado financeiro é um mercado que já vem atuando de forma integrada, conectada há muitos anos e tudo, mas você ainda vê realmente, por exemplo, quando você vai fazer contrato de câmbio. Né, para a área de logística, como isso não é uma coisa tão óbvia. Né? Então a gente tem, no FutureCon a gente vai ter uma série nós temos palcos dedicados para o mundo agro, para o mundo da indústria, onde vamos falar de manufatura aditiva, vamos falar do agro conectado, a presidente do Conecta Agro vai estar com a gente lá também na abertura. Nós vamos ter palestras dedicadas para cada um dos segmentos, vamos ter uma palestra de logística, palestra voltada ao mundo da saúde, nós temos esses vários elementos, além do que nós fazemos também reuniões, onde nós debatemos, né? A gente chama de FutureCon Meetups, né? Onde a gente debate temas específicos segmentados por vertical. Né? Então, e isso é uma coisa interessante, porque o próprio Conectar Agro nasceu de um desses debates lá atrás, em 2018, né? Quando se viu que, poxa, velho, a conectividade no campo, como é que a gente viabiliza? Né? Então, nós temos vários temas que a gente traz para esses debates, né? Nós temos um da indústria automotiva, muito interessante também, e que o objetivo é trazer aquele que é o usuário final de negócio, né? Seja de que segmento for, do varejo, da indústria, do agro, mas para debater com aquele pessoal que é o pessoal que vai ter que achar a solução. Sim. Até como disse para mim, quando a gente esteve no FutureCon lá na AgriShow esse ano, né? A gente teve um stand AgriShow lá na AgriShow com o FutureCon, né? Onde os produtores rurais iam nos procurar para pedir explicações de como é que funcionava essa tal da nuvem, como é que funcionava essa tal da fibra ótica. Olha que coisa! E com os elementos, assim, teve um que eu fiquei assim, muito impressionado, porque mexe em logística, mexe em conectividade, mexe uma série de coisas que ele me perguntava. Ele faz, o negócio dele é vender... como é que chama? Embriões congelados de cabra. E ele conhecia um projeto de embrião congelado de vaca, né? De vaca, de boi, né? Sim, de boi, E aí ele fez a pergunta sobre se tinha alguma diferença. Eu falei, olha, aí você vai ter que chamar os universitários e tal. Agora, o projeto em si de trânsito de embriões congelados é o mesmo, né? Se tem alguma dificuldade ali, que você tem uma temperatura diferente e tal, aí já não sei. Né? Mas, funciona assim, assado. Então, é um projeto logístico que a gente faz de conectividade, que você tem que fazer uma interação com a Anvisa para você trocar dados e tal. E para fazer a garantia da qualidade, você usa blockchain também para fazer os contratos, para você garantir a fidelidade dos contratos, né? Quando você contrata esse tipo de coisa. A gente tem isso para soja, para o milho, tem uma série de projetos que a gente já fez isso com blockchain. E isso tudo a gente traz para o FutureCon para traduzir isso de uma forma mais clara para quem é o usuário final. E não para a gente que não é do setor. Eu sempre brinco. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, colega da TIM, e eu estava brincando com ele, né? Que assim, a gente reclama às vezes que, pessoal economista gosta de usar economês, os advogados gostam de usar advoguês, e a gente usa engenheirês. E a gente precisa mudar isso, né? Precisa falar a língua do usuário final. Exatamente. Na verdade, é uma bolha, né?
É uma bolha. É uma bolha, a gente vive uma bolha. Né? Porque se você chegar para o cara lá da ponta e falar, vou te trazer um throughput de tanto, com a capacidade não sei o quê, com uma latência de X milissegundos, o cara vai ficar olhando para tua cara. Assim. Do mesmo jeito que ele tem linguajar dele lá pro agro. Exatamente. Ele vai falar coisa que a gente não vai entender, bolhufas. Exatamente. Né? Ele quer saber quantas sacas que ele vai trazer adicionais por talhão. Exatamente. É isso que ele quer saber. Agora, para a gente finalizar, o que você está esperando de público para esse ano aqui? E crescimento de quanto em relação ao último ano? Quer dizer, o último ano ainda é meio fora de padrão, né? Porque muito pós-pandemia, o pessoal estava meio ressabiado ainda, né? A gente diria o seguinte, que a gente tem visto historicamente, este ano, né? A gente tem feito uma comparação muito grande já com 2019 e não mais com 2022. Isso, né? Né? Então, o que a gente tem visto é um aumento em relação a 2019. Que bom. Todos os nossos eventos, começando lá com a Intermodal, lá no comecinho do ano, né? Chegando agora o último que a gente rodou, que é o Brasil Wind Power, né? Todos eles trouxeram um aumento aí em relação a 2019 entre 10% e 15%, que é muito, se você comparar, quando você compara para 2022. Bastante, né? Então, esse ano a gente não tem um número estabelecido ainda para o FutureCon, mas tem uma expectativa entre 25 mil e 30 mil pessoas, né? Que é um número bom, né? A gente quer, certamente a gente tem, cada vez mais, a gente não está olhando mais a quantidade, sim, mas a qualificação. Sim, a qualidade do público. Né? Então a gente está cada vez mais buscando qualificação desse público, voltado para que se façam negócios, que você faça multiplicação de conhecimento, que você faça uma maior, um adensamento. Justamente no ponto da monetização 5G, passa muito para você ter uma melhor aculturamento de todos e adensamento desse conhecimento para todos, tá? Mas a gente espera, 25 mil, 30 mil pessoas é o que a gente tem uma expectativa grande e que os números estão indicando que vamos chegar por aí sim. De novo, só para quem está vendo a gente aqui, vai ser de 3 a 5 de outubro. 5 de outubro, né? No São Paulo Expo. São Paulo Expo, né? Eu vou pedir pro... sempre falando que, digamos assim, a FutureCon digamos, é um pouco diferente, porque justamente temos o congresso e a feira. Nós começamos o congresso às 9 e a feira já às 10. Sim. Né? Então não começa à tarde, não. Então a feira já começa às 10 da manhã, está aberta. Tá bom. E eu só queria pegar mais uma coisa antes de terminar. A FutureCon, ela não está restrita ao Brasil, não. Ela está meio América Latina já ou não? Sim. Tá, né? Já faz um tempo, né? Faz um tempo. Na verdade, o FutureCon, ele é o principal evento da América Latina. Né? Nós temos aí uma série de parcerias dentro da América Latina, né? Que vem para a FutureCon. Né? Fizemos agora pouquíssimo, acho que foi a coisa de 15 dias, se não uma semana, um papo como esse com o José Luiz Otero, que é o presidente da 5G Américas para a América Latina, né? E vamos ter o pessoal do GSMA com a gente também os colegas da Argentina que hoje estão tocando GSMA para a América Latina, né? Vamos ter uma série de representantes de toda a América Latina dentro do... Temos um painel voltado para a América Latina apenas, então, não só um painel, mas alguns painéis, justamente discutindo, porque uma coisa que eu acho que nos cabe muito orgulho foi o leilão do 5G no Brasil. Sim. Tá? O leilão foi muito bem sucedido. Né? Foi o único leilão, o Ari, até no papo que a gente teve anteriormente, né? Ele comentou que foi o único leilão do mundo onde operadoras novas, não aquelas incumbentes, compraram espaço de frequência para o 5G. Foi o único leilão do mundo. Que coisa, hein? Então foi um leilão muito bem sucedido. Então os colegas da Anatel são sempre questionados e perguntados para explicarem como é que foi, as questões das obrigações não arrecadatórias, a questão da alocação de frequências, da extensão da limpeza de espectro, que hoje o GAISP faz isso junto com a AEF. Então são vários elementos que a gente traz dentro do escopo do 5G Brasil, que são de muito interesse para todo mundo, mas especialmente da América Latina. Sim. Porque, claro, são, digamos, os leilões, de novo, os leilões de frequência sempre foram pensados na grande massa do público. Sem dúvida. E hoje não, é para alavancar a economia. Então você tem que repensar esses leilões.
Então, só de pensar que hoje, uma das obrigações, que eu acho que é uma das obrigações mais importantes que a gente teve dentro do leilão, que é a questão das coberturas das rodovias brasileiras, Sim. né? Isso é um elemento fundamental e que o pessoal fala, vai ser simples, né? O pessoal bota antena, mas não é tão simples. Não. Você precisa ter uma frequência adequada, que nós estamos falando aí dos 700 MB, uma frequência mais baixa, né? Para que você tenha maior alcance. Você tem que ter um projeto adequado, porque a cobertura é em linha. E não é circular, né? Então tem uma série de elementos que você tem que botar isso no projeto. E eu acho que isso, o leilão, ele foi muito positivo e isso é um grande atrativo para que colegas da América Latina e de outros países do mundo, a gente tem presença de vários países do mundo também lá dentro da FUTCOM, da África, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, e que a gente fica muito feliz de poder contribuir para demonstrar como a criatividade brasileira ela acontece para que a gente possa viabilizar cada vez mais digamos, as tecnologias de conectividade para fora do Brasil também. Como eu falei, IoT, né? É uma tecnologia que é muito customizada. Sim. Então, coisas que a gente faz no Brasil aqui, elas são buscadas. A gente já teve aquele caso da cadeia fria que eu citei anteriormente, já foi buscada por colegas de Singapura e Indonésia. Entendi. Né? Porque é uma tecnologia... É um case, né? É um case. Né? Então, são coisas que a gente tem muita alegria de fazer e que a gente também está trabalhando muito forte agora. Por exemplo, nós temos uma janela de oportunidade interessante para a nova industrialização das telecomunicações brasileiras. Sim. Então, nós temos oportunidades, a IoT é uma delas, o FWA, como eu citei também, o Open RAN, que nós não tocamos aqui, também é outra grande oportunidade e que a gente tem que pensar, né? A gente agora há pouquinho, a gente teve uma reunião na Fiesp sobre a questão dos semicondutores, não para produzir semicondutor como foundry, mas você ter o semicondutor projetado aqui no Brasil e usando as foundries que estão aí fora rodando, do mundo, né? Mas fazendo coisas customizadas para o Brasil. Sem dúvida. Então, são tem muita importantes. coisa, né, irmão? Tem muita coisa. Tá bom, eu quero agradecer bastante a tua presença aqui comigo, a tua agenda eu sei que ela é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu? Obrigado, Guido. Obrigado a todos aqui que nos ouviram, né? Fico sempre à disposição e espero todos lá de 3 a 5 de outubro, lá conosco, lá no São Paulo Expo. Tenho certeza que, para quem é do setor, é um parque de diversões. Exatamente. E para quem não é do setor, vai ficar extremamente animado com o que vai ver, realmente vai querer talvez conhecer um pouquinho mais desse setor, que é realmente uma grande... Como diz um colega meu, uma grande cachaça, né? E a gente fica muito animado sempre de trabalhar com tecnologia, com conectividade e principalmente com interações conectadas, que é o nosso tema aqui do FutureCon desse ano. Tá legal, muito obrigado, irmão. Obrigado. E você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna, muito obrigado por sua audiência. Eu gosto de terminar sempre dizendo o seguinte: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau.